Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos conversar sobre um tema importantíssimo, um tema atual, uma lei, uma medida provisória especificamente, que foi promulgada ontem, dia 27 de abril de 2021, a medida provisória 1046. Então vamos bater um papo aqui, artigo por artigo, ponto por ponto dessa lei tão importante que nos torna necessário brindar e conversar um pouco e refletir sobre esse tema, beleza? Vamos lá, me acompanha aqui nessa aventura muito louca, essa aventura que nos espera aqui e conversar um pouco sobre essa medida. Então, bom, vamos lá, sem mais delongas, conversar aqui sobre essa medida provisória 1046, foi promulgada ontem, igual eu falei com vocês, foram duas medidas provisórias, a 1046 e a 1045. Essas duas medidas foram promulgadas ontem. Então, a intenção dessa medida é que temporariamente aconteça algumas flexibilizações de algumas normas trabalhistas, em decorrência desse Covid, em decorrência dessa calamidade que existe, a necessidade do governo, do Poder Executivo especificamente, em regulamentar o tema, para que possa sim flexibilizar alguns pontos, algumas normas trabalhistas. Já foi feito no passado isso e hoje tivemos essas duas medidas sobre o tema. Hoje, especificamente, estou começando a falar sobre a medida 1046, sobre esse tema, beleza? Vamos lá então, vamos começar aqui do primeiro artigo, vamos por parte, Artigo 1º diz assim, aspectos gerais da lei, acompanhe comigo aqui por favor, diz assim, Artigo 1º, essa medida provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores durante o prazo de 120 dias, contados a data de sua publicação, para a preservação do emprego, para a sustentabilidade do mercado de trabalho e para o enfrentamento das consequências de emergência de saúde pública, da importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19, relacionados a trabalho e emprego neste caso. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu destaco aqui desse artigo 1º é o prazo, tá? Essa é uma norma excepcional, uma exceção à regra trabalhista, e essa norma especificamente, ela é temporária, não é para sempre. O prazo dela é de 120 dias, como qualquer medida provisória. Logicamente, não é uma lei federal, não é uma lei complementar, é uma medida provisória com prazo temporário de 120 dias. E começa a contar desde ontem, Então ontem, dia 27, começou a contar lá o prazo de 120 dias em diante. O primeiro ponto é esse, essa lei não é para sempre, é só por esse prazo. Logicamente, até pode ser prorrogado, mas por enquanto, vamos sem essa prorrogação. O prazo de vigência da lei, então, ele é temporário, com prazo de 120 dias. Tranquilo? Beleza até aqui, Adiante, então, Essa MP, ela está dividida em 7 pontos, tá? Tá mais ou menos assim o artigo 2º, Poderão ser adotados pelos empregadores, dentre outras seguintes medidas. O teletrabalho, antecipação das férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas de segurança de saúde do trabalho e deferimento do recebimento do fundo de garantia por tempo de serviço. Então vamos lá. Esses aqui, a lei, o seu artigo 2º, ele colocou lá quais são os pontos que vão ser alterados. Repito, alteração provisória, alteração temporária enquanto durar essa medida, perfeito? Então o prazo é precisa ser 20 dias, mas os tópicos são esses, os 7 tópicos ali em que a lei vai fazer alteração. Então, de forma geral, ela vai alterar o teletrabalho, vai tornar mais flexível, vai tornar mais flexível o banco de horas, vai suspender, deixa eu me arrumar aqui, vai também suspender o FGTS, não todo o FGTS, só alguns meses. Então, é uma série de flexibilizações trabalhistas. Engasguei aqui agora, de flexibilizações trabalhistas neste caso, perfeito? Então, são esses 7 aqui. Vamos, a partir desta aula em diante, conversar ponto por ponto dessa divisão da lei, beleza? Vamos começar aqui pelo teletrabalho, beleza? Então, repito, primeira divisão aqui do teletrabalho. Vamos iniciar aqui do teletrabalho. Na próxima aula, conversar mais sobre as férias. Na próxima aula, sobre o aproveitamento e a antecipação dos feriados. Na próxima aula, banco de horas assim, de forma sucessiva, perfeito? Vamos iniciar aqui então, o teletrabalho, ok?
teletrabalho, né? Se tem uma coisa que ensinou essa reforma trabalhista, melhor, reforma trabalhista não, né? O que ensinou essa pandemia, o Covid-19, foi a questão do teletrabalho. A necessidade, para bom ou para ruim, do teletrabalho. Já existe uma regulamentação na CLT sobre o teletrabalho, perfeito? Artigo 62 em diante, ele já fala sobre isso. Mas aqui ele colocou uma flexibilização dessa norma. Vamos lá, o primeiro ponto que ele colocou como flexível para o teletrabalho. Colocou assim, ó. Primeiramente, é um conceito. O artigo 3º, inciso 1º, artigo 3º, parágrafo 1º, deu o conceito. Diz assim, ó. Para fins que dispõe essa medida provisória, considera-se teletrabalho, o trabalho remoto, o trabalho à distância, prestação de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologias de informação, comunicação, que por sua natureza não configurem trabalho externo, tá? Hipótese que se aplica os dispostos do artigo 3º, caput do artigo 62 da nossa CLT, né, o controle de jornada. Vamos lá. Então ali, ó, o artigo 3º, ele nos blindou, ele nos apresentou, o artigo 3º, parágrafo 1º, o conceito. Falou, teletrabalho, basicamente, é aquele exercido fora da jornada de trabalho. Ok. Ou melhor, fora do próprio estabelecimento do empregador. Ok. Outro ponto que eu destaco aqui nesse parágrafo é a questão do artigo 62, inciso 3º. Ou seja, enquanto o empregado estiver na modalidade de teletrabalho, não existirá controle de jornada. Ou seja, se o seu empregado está trabalhando em casa, remotamente, durante esse tempo da medida provisória, não terá controle de jornada. Desta forma, ele não terá horas extras, não terá descanso semanal remunerado, tá? É as mesmas regras no artigo 62, inciso 3º. Porque lá nesse artigo 62, inciso 3º da própria CLT, ele colocou lá, não está sujeito a controle de jornada, a grosso modo, né? O teletrabalho, entre outros trabalhadores, mas está o teletrabalho. Então, o teletrabalho não está sujeito a nenhum controle de jornada neste caso. Então, aqui, pessoal, ó, desta forma, torna-se necessário falar isso, que quem está sujeito ao teletrabalho, que não tem nenhum controle, nenhuma fiscalização, né, no seu trabalho por si só, esse sujeito, né, neste caso, ele não tem direito a horas extras, não tem direito ao intervalo em regra de 1 hora, né? Ele pode fazer, por exemplo, o senhor, posso fazer 2 horas de almoço? Pode. O senhor, se eu for trabalhar à noite, vai ter noturno? Não tem controle de jornada neste caso, perfeito? É algo excepcional em decorrência desse teletrabalho. Mas eu repito, tá? O empregador não pode ter qualquer meio de fiscalizar o empregado. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Ó, eu trabalho na questão de RH de uma empresa, né? E nesse RH eu cuido lá do sistema da empresa. Só o próprio sistema, só que eu cuido lá. Melhor, do sistema por si só. E aí, por exemplo, eu posso começar a trabalhar às 10 da manhã? Posso. Nada impede. Posso almoçar às 2 horas? Posso. Posso ficar até mais tarde, até amanhã? Posso. O horário é o seu. Se de alguma forma o empregador controla a sua jornada de trabalho, opa, aí sim vai ter o controle. Mas regra geral, então, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 3º, parágrafo 1º da medida provisória aqui, não tem qualquer controle de jornada, né, o teletrabalho neste caso. Beleza? Vamos lá? Adiante então, pessoal. Além disso, teletrabalho, outro ponto importante aqui, ó, os requisitos para o teletrabalho. Diz assim, ó, durante o prazo da MP, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, né? O trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância. Independentemente existente acordo individual ou coletivo, dispensa o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho e notificação tem que ser no mínimo de 48 horas. Bom, vamos lá, pessoal. Como regra geral, o teletrabalho tem uma série de requisitos a serem preenchidos. Então, por exemplo, o trabalhador que trabalha na empresa, se ele vai mudar para um outro ambiente, como regra geral, ele tem que, por exemplo, ter a concordância, tem que ter, por exemplo, a questão do próprio sindicato ser intimado, ser notificado no caso, entre outras regras. Aqui, como medida provisória, existe uma mitigação. Essas regras foram reduzidas. Dessa forma, tá? O próprio empregador pode alterar, passar do presencial para o telepresencial, por vontade dele. Caso o empregador queira, ele pode fazer isso nas suas dependências da sua empresa. Além disso,
não depende de qualquer acordo individual ou coletivo. Tá? Então, assim, professor, então se o empregador, caso ele queira modificar o meu contrato de trabalho, melhor, modificar durante esses 120 dias, passar de presencial para telepresencial, ele pode fazer? Pode. Pode fazer tranquilamente. Então, se o empregador quiser, por opção dele, sendo facultativo a ele, ele pode fazer isso caso ele queira. Não necessita de nenhum acordo individual, acordo empregado-empregador ou algum acordo coletivo. Ele pode fazer isso por vontade própria dele. Avisar, né, do prazo lá de 48 horas, de que, professor Pedro, a partir de amanhã você vai trabalhar de forma remota, vai trabalhar em casa, neste caso. Lógico, o empregador tem que informar o empregado no prazo mínimo de 48 horas, neste caso. E também, dispensa qualquer registro no contrato individual de trabalho. Professor, eu tenho que ir lá na carteira de trabalho, melhor, né? No contrato de trabalho, escrever lá, cláusula 26ª, teletrabalho. Não precisa constar no contrato de trabalho. Em regra, precisaria, tá? Como regra geral, precisaria. Mas como é uma medida provisória, não necessita neste caso, ok? Então, comigo aqui, pessoal, então, teletrabalho, neste caso, o empregador pode, por vontade dele, sendo ato facultativo do empregador, alterar o trabalho presencial para o trabalho telepresencial, neste caso. Além disso, né, não precisa de qualquer autorização do empregado ou da própria convenção coletiva ou acordo coletivo. Tá? Além disso, não precisa fazer qualquer alteração na carteira de trabalho ou até mesmo no contrato de trabalho. E por fim, é necessário que ocorra uma notificação, ou seja, que eu avise o meu trabalhador no prazo mínimo de 48 horas. Professor Pedro, a partir daqui 2 dias, né, 48 horas, você vai ser, hoje é segunda, quinta-feira, né, você vai começar a trabalhar no formato remotamente. Ok? Ok, ele vai fazer isso. Beleza? Fácil, né? Adiante, meus nobres, E o custeio do equipamento? Uma dúvida que fica assim, professor, sempre fica essa dúvida, e ficava até antes dessa própria medida provisória. Quem vai custear o equipamento? O meu computador, a luz que eu vou utilizar, quem vai pagar por isso? O empregado ou o empregador, neste caso? E aí, o artigo 4º da lei, da medida provisória, falou um pouco sobre isso. Diz assim, acompanha comigo ali, Opa. É previsto em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias, constados a data da mudança do regime de trabalho. O empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura. Então, vamos lá, Inicialmente, como regra geral, né, o custeio do equipamento. Inicialmente, vai ter que estar previsto no contrato escrito, né, firmado previamente ou no prazo de 30 dias, contados a data da manutenção do regime de trabalho. Então, assim, comigo aqui, pessoal, Boa noite, como regra geral, de quem que é a responsabilidade de custear? Do empregado ou do empregador? Não tem regra. Neste caso, vai ter que ter uma negociação entre empregado e empregador. Eles vão se acertar. Aqui, a medida provisória se isentou. Ele não quis se meter nessa parada. Ele deixou lá para o empregado e empregador ver esse caso. E aí? Nesse ponto especificamente lá, ou vai ter um contrato escrito, ou no prazo de 30 dias vai constar lá quem que vai ser o responsável. Ou o empregador vai falar, o empregador fica responsável pela manutenção dos equipamentos, ou o empregado fica responsável neste caso, beleza? Então veja, é uma negociação pura e simplesmente do empregado e do empregador. Uma dúvida que fica, professor, e se o empregado não tem condições, né? Tá aqui, o empregado lá não possui condições de ter equipamento, né? A questão social, a questão econômica do empregado não tem condições. Aí sim, vamos lá para a regra do inciso 1º, inciso 3º do artigo 3º. Diz assim, acompanha comigo, por favor, O empregador, então vamos lá, empregado não possui os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura nesse caso. Então, nesse caso aqui, o empregador pode. O empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato, né, gratuito, e pagar os serviços de infraestrutura que não caracterização um verbo natureza salarial. Ou,
o empregador pode. O período de jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador na impossibilidade do fornecimento do regime do comodato de que trata o inciso primeiro. Vamos lá então, ó. Então a regra. A regra é o empregado e o empregador vão conversar entre si e vão ver o que é melhor. Se vai ser empregado, se vai ser empregador. Ok, professor, mas o empregado não tem condições. Então, se o empregado não tem condições de arcar com esse custo, né, não tem estrutura suficiente, aí o empregador que vai arcar, logicamente. E nesse caso, como se fosse formato de comodato, né? Então, o empregador vai passar o computador, vai passar o notebook, a mesa, enfim, tudo isso lá. E esses equipamentos, tá, não são equipamentos de cunho salarial. Tá, professor, mas isso faz parte do salário? Não, são só verbas indenizatórias. Então, por exemplo, professor Pedro, você vai ficar em casa dando aula, por exemplo, e você não, vamos supor que você não tem condições de arcar com esses custos. Energia elétrica, né, a mesa, enfim, todo o computador, enfim. Neste caso, a própria faculdade, né, no caso, vai custear esse valor. Ele vai disponibilizar os equipamentos, né, até um pouco de dinheiro se for o caso, pagar mensalmente, e ali, nesse caso, ele também, né, não é verba salarial. Professor, mas ele paga para mim R$20, que é uma ajuda de custo para pagar a minha luz. Essa verba é verba que vai refletir no meu salário? Não, ele só paga essa verba tranquilamente, neste caso. Beleza? Fácil, né? Adiante ali, pessoal, ó. Além disso, ó, tempo à disposição, diz assim, ó. O tempo de uso de equipamento tecnológico e na infraestrutura necessária, assim como de software, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizadas para o teletrabalho, fora o jornal de trabalho normal de empregado, não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou acordo em convenção coletiva de trabalho, neste caso. Grande polêmica aqui, tá? Salvo engano, aqui é o artigo 4º, artigo 3º para 4º, salvo engano. Esse aqui é polêmico, tá? Então ali, ó, o tempo que você está gastando, por exemplo, na própria infraestrutura, arrumando software, um aplicativo ou algo assim, não constitui tempo à disposição do empregador. Por exemplo, sou professor, estou em casa dando aula remotamente nesse caso. E aí, eu chego um pouco mais cedo, vou ligar o computador, vou arrumar o computador, vou ver a internet, vou ver o áudio, se o áudio está bom, vou ver a imagem, se a imagem está boa ou algo assim. Esse tempo que eu estou lá, vamos supor que a minha aula começa às 19 horas. Eu chego lá às 18h45, 18h50. Né? Esses 15 minutinhos ali que eu fiquei arrumando o computador, arrumando, mexendo, ligando, enfim, testando o áudio, testando a câmera, neste caso, é tempo trabalhado? Não, não é tempo à disposição do empregador. Esse é o primeiro ponto importantíssimo, tá? Então, se você está gastando, não importa, tá? Se for ferramentas digitais, testar a internet, esse tempo não é tempo de trabalho, né? Conforme a nossa medida provisória aqui. Salvo, excepcionalmente, se existir aqui, ó, uma previsão no acordo individual ou na convenção coletiva de trabalho. Então, por exemplo, se no meu contrato de trabalho está escrito assim, ó, existindo teletrabalho, esse tempo que eu gastar me arrumando ali, arrumando o computador, será dado como jornada de trabalho? Aí sim. Existindo a convenção coletiva ou acordo de trabalho prevendo isso, não tem o que falar. Aí, neste caso especificamente, você terá direito, né, a esse tempo como jornada de trabalho, neste caso. Beleza? Então, comigo aqui, pessoal, ó. Portanto, desta forma, tá? Fique atento a isso. O tempo, né, em que o empregado está lá, né, realizando algum ato, se arrumando no teletrabalho para começar a trabalhar, esse tempo não é dado na jornada de trabalho, não é tempo à disposição do empregado. Salvo, exceto, excepcionalmente, se estiver previsto no contrato de trabalho individual, ou se estiver previsto na convenção coletiva da categoria. Aí sim, esse tempo será computado na jornada de trabalho neste caso. Beleza? Fique atento a isso, por favor. Ok? Adiante. E por fim, né, desse tópico aqui, ó, estagiários e aprendizes. Artigo 4º. Fica assim, ó, fica permitida a adoção de regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiário e aprendiz, neste caso aqui. Então ali, ó, o artigo 4º, bem simples, bem sucinto, né, colocou lá. A questão do aprendiz,
especificamente aprendiz ou estagiário, também tem direito ao teletrabalho. É as mesmas regras nesse caso, tá? Antes dessa medida provisória, estava uma confusão danada, se poderia, se não poderia, acabou com essa confusão. O estagiário ou o aprendiz podem sim trabalhar em casa de forma remota tranquilamente. Beleza? Então, vamos fechar por aqui, pessoal. Ó, só fazer nosso resumo aqui, nosso portanto. Medida provisória importantíssima, publicada ontem, né? No caso, ontem, né? Ontem não, né? Se fosse no dia... Me fugiu aqui o dia 27, né? 27 de abril de 2021, colocou lá alguns tópicos de alteração de flexibilização das normas trabalhistas durante esse período de 120 dias. Aqui nesse vídeo hoje conversamos sobre teletrabalho. Teletrabalho também é possível nesse caso. E aí o empregador pode, por ato facultativo dele, alterar o formato do trabalho. Para o trabalho presencial, para o teletrabalho, neste caso, independentemente de acordo individual prevendo o contrário ou do acordo individual coletivo prevendo isso também, independentemente disso. E não precisa de qualquer formulação na carteira de trabalho ou no contrato de trabalho, nesse caso. Eu vou lá e faço, não preciso alterar o contrato de trabalho, só fazer e ponto final. Tem o prazo de 48 horas para notificar o nosso querido e amado empregado, neste caso. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela presença, por estar aí. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.